Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um episódio da nossa série Gotas de Sabedoria. O livro que ganhou a votação do vídeo passado foi esse aqui, Para Abrir o Coração, Treinamento para a Paz, de Thiago Tulku Rinpoche, que voltou aqui já mais algumas vezes, né? Esse mestre, um grande mestre. E eu gostaria de sugerir mais dois livros e aí você escolhe um deixando um comentário aqui embaixo, tá? O primeiro é Chaves para a Felicidade, que é Kyabgon Pachok Rinpoche, bem conhecido também no budismo tibetano, e Digme Trungpa Rinpoche, que é filho do Gyaltsen Rinpoche, que tem o livro Mudança de Perspectiva, Ensinamentos Budistas sobre a Bondade, tá bom? E aí tem, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre, fizeram uma pergunta para a sua eminência Gyaltsen Tulku, como ensinar meus filhos a serem amorosos? É uma boa pergunta. Isso não importa se você tem filho ou não. Pode ser que você conheça alguma criança, pode ser alguma criança de um amigo seu, né? Crianças em geral. Né? Como ensinar as crianças a serem amorosas? Eu acho que seria uma pergunta até mais abrangente. E aí o Rinpoche responde: viver de acordo com os valores espirituais é a melhor maneira dos pais ensiná-los aos filhos. Demonstrar respeito, amor e compaixão. As crianças nem sempre sabem como se comportar. Precisamos dar o exemplo de bom coração por meio da nossa conduta. Ou seja, a gente precisa dar o exemplo vivendo o que a gente está dizendo. Não adianta a gente falar para as crianças serem carinhosas, compassivas, se nós não somos, né? Isso é uma grande lição para a gente mesmo. Conseguimos muito mais vivendo os ensinamentos do que simplesmente dizendo para os nossos filhos o que devem ou não fazer. Se quisermos ensinar o princípio de não causar mal, devemos viver sem causar o mal. Sendo bondoso, respeitando os seus pais e as outras pessoas com quem convive e resolvendo os problemas com harmonia. Você dá exemplos que as crianças podem seguir para ter bons relacionamentos. Os filhos aprendem a ter uma confiança profunda nos princípios que demonstramos. Outro método muito bom é contar histórias. Aos domingos, quando estou em casa, as crianças daqui vêm me visitar. Sentamos juntos no chão, comemos pipoca e eu conto umas ou duas histórias. Cada história permite uma lição. Cada história transmite uma lição. Por exemplo, o resultado positivo da prática do bom coração ou as consequências negativas de pensamentos e ações nocivos. Basicamente é dessa forma que eu transmito ensinamentos espirituais a crianças de menos de 11 anos. Não dou instruções formais. É importante dar abertura e não tentar obrigar as crianças a ter uma prática espiritual, pois é bem provável que elas resistam se forem pressionadas ou instigadas. No entanto, elas reconhecem a sinceridade. Se você aplicar os ensinamentos à sua mente, as crianças se beneficiarão e perceberão o valor da sua paciência e bondade. Então, elas procurarão a prática espiritual porque desejam e não porque os pais mandaram. E se não quiserem, não são obrigadas. As crianças são o futuro, são elas que vão manter a dignidade no mundo. Se forem tratadas como insignificantes, se formos rudes, rigorosos demais, ou se forem negligenciadas porque nós somos meditadores sem tempo para brincar, simplesmente elas se ressentirão conosco e com a prática espiritual. Então aqui é simples, né? Eu ouvi por muitos anos quando era criança, faz o que eu faço, mas não faz, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é um péssimo exemplo, porque as crianças vão aprender com o que a gente faz. Não adianta a gente falar para elas dormirem cedo se a gente dorme 1 da manhã, 2 da manhã. Não faz sentido esse tipo de educação. E se você foi educado dessa forma, aí você precisa rever a forma como você quer que as crianças aprendam. E mesmo você não sendo pai, você pode dar um exemplo para um sobrinho, para um filho de um amigo, para um primo menor, né, para uma criança em geral. Então essa é a minha mensagem, né, através desse ensinamento do Gyaltsen Rinpoche, e com esses complementos que eu faço, aspiro que você cuide mais das crianças nesse sentido, dê mais exemplo. Às vezes a gente, não pode jogar lixo na rua, aí a gente vai lá distraído e joga. Então qual exemplo a gente está querendo dar para essa nova geração? Porque eles vão copiar o que a gente faz, não o que a gente fala. Tá? Então até o próximo episódio, Gotas de Sabedoria.